Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E hoje você vai ver: caminhão de Erechim se envolve em acidente em Passo Fundo. Governador do Rio Grande do Sul se reúne com governadores de outros estados aqui da região sul para iniciar força-tarefa de combate à Covid-19 em União. E também entre os destaques, um paciente do Santa Terezinha recebeu alta aí ontem da ala Covid após 23 dias de intubação. E um princípio de incêndio foi registrado em uma empresa cerealista ontem à tarde em Barracão. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações aqui de Erechim e da nossa região do Alto Uruguai. Imagens de Erechim nesse momento na sua tela, a temperatura na casa dos 20 graus. E olha, um caminhão de Erechim acabou se envolvendo em um acidente com uma caminhonete em Passo Fundo na manhã de ontem. A colisão aconteceu na RS 135. Um caminhão com placas de Erechim se envolveu em um acidente com uma caminhonete na RS 135 nesta quarta-feira em Passo Fundo. De acordo com o motorista do caminhão, os dois veículos seguiam no sentido Erechim-Passo Fundo, quando a caminhonete teria ultrapassado diversos veículos e, ao tentar fazer a manobra sobre o caminhão em uma ponte, cortou a frente do veículo pesado, causando o acidente. Na caminhonete estavam um casal que foi socorrido com ferimentos leves pelo serviço de resgate da rodovia. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. O motorista do caminhão não ficou ferido. E uma casa foi destruída por um incêndio em Erval Grande na noite da última terça-feira. Uma equipe da prefeitura com um caminhão-tanque tentou conter as chamas, mas o local, que fica em um bairro lá do município, foi completamente destruído. Uma residência foi completamente destruída por um incêndio na noite dessa terça-feira em Erval Grande. A casa ficava no loteamento Linha Raia. De acordo com populares, a residência havia sido reformada há poucos dias e ninguém estava morando no local. Uma equipe da Prefeitura de Erval Grande se deslocou com um caminhão-tanque para combater as chamas, mas a residência foi destruída completamente pelo fogo. Vamos para o site do Jornal Bom Dia, porque um casal de irmãos foi preso com drogas, dinheiro e munições, além de uma moto furtada aqui em Erechim. Olha, por volta das 2 da tarde, dessa quarta-feira, uma guarnição da Brigada Militar realizava o patrulhamento de rotina lá no bairro Cristo Rei, aqui em Erechim, na rua Celina Bonato. Os policiais avistaram então um casal saindo de um ponto de tráfico e entrando em um Fiat Palio. O veículo foi abordado e um casal de irmãos que estava no carro foi detido. No Palio, os policiais encontraram um tijolo de maconha e R$ 2.300 em dinheiro. A guarnição deslocou até a moradia, onde aí também foram encontrados aí na gaveta da casa, lá do armário da casa, mais 2 tijolos de maconha, uma pedra de crack ainda não fracionada, pesando 137 gramas, 15 pedras de crack, 2 porções ainda não fracionadas de cocaína, pesando 34 gramas, uma balança de precisão, 30 munições calibre 9mm, uma calibre 40, 2 munições calibre 380 e uma motocicleta modelo Yamaha YBR de cor preta que estava em situação de furto e roubo. A maconha teve a pesagem em torno aí de 1,980 gramas. O casal de irmãos, eles de 30 e 21 anos de idade, foram presos. Eles foram encaminhados para a delegacia de polícia de pronto atendimento, onde foram lavrados o seu auto de prisão em flagrante. Logo após serem ouvidos, eles foram levados ao presídio aqui estadual de Erechim. Tem mais um destaque no site do Jornal Bom Dia. Olha, uma moto foi flagrada a 191 km por hora na RS 135 aqui em Erechim. Olha, na tarde do último domingo, policiais militares do 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, por meio do Grupo Rodoviário aqui de Erechim, flagraram um motociclista trafegando a 191 km por hora. De acordo com o comando, o flagrante ocorreu no quilômetro 73 da rodovia, durante a fiscalização de
de rotina com utilização do radar móvel entre Erechim e Getúlio Vargas. O limite de velocidade máxima naquele trecho é de 80 km por hora. Conforme o comando rodoviário do grupamento rodoviário aqui de Erechim, o condutor foi notificado por transitar acima da velocidade dos 50% permitida. A multa dele, que ele vai receber, é de R$ 880,41. Ele ainda foi penalizado com a suspensão do direito de dirigir por cerca de 1 ano. Olha, esse condutor aí deu sorte, viu? Porque R$ 880 e a suspensão da CNH dele saiu barato. Porque se tu bater uma moto a 191 km por hora ou cair de uma moto a 191 km por hora, não ia sobrar muita coisa dele para contar essa história, né? Vamos seguindo com outras informações. E olha, uma moto furtada foi recuperada lá em Marcelino Ramos. Durante a tarde desta quarta-feira, a Brigada Militar recebeu a informação de que objetos de furto estariam sendo escondidos em uma residência na Rua das Rosas, no bairro Vista Alegre, em Marcelino Ramos. No local, os policiais abordaram um homem e encontraram uma motocicleta modelo Honda CG 125 de cor vermelha em situação de furto. Em contato com o abordado, o mesmo informou que teria furtado a moto aqui em Erechim no mês de fevereiro. Diante dos fatos, o homem de 32 anos de idade foi preso. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após liberado aí para responder, à justiça. Também aqui em Erechim, um homem foi preso por tráfico de drogas. Na verdade, essa prisão aconteceu lá em Getúlio Vargas. Olha, a Brigada Militar estava em uma atividade de rotina lá na rua São José, em Getúlio Vargas, quando os policiais visualizaram 2 homens em atitude suspeita em frente a um ponto de tráfico. Ao perceberem a presença da polícia, ambos correram, sendo que um deles não foi localizado. O outro, um homem, correu em direção a um ponto de tráfico, sendo então alcançado e abordado. Em revista pessoal ao mesmo, foram localizados R$ 591 em dinheiro. Em revista ao imóvel foram encontrados ainda 58 pedras de crack. Diante dos fatos, o homem de 33 anos de idade foi preso e encaminhado à delegacia. Já o outro envolvido nesse fato acabou sendo liberado. E um princípio de incêndio foi registrado em uma empresa de grãos lá em Barracão. Olha, um princípio de incêndio foi registrado em uma empresa de recebimento de grãos em Barracão. Acabou sendo controlado pelos bombeiros voluntários do município na manhã desta quarta-feira. Segundo informações, a causa do fogo aí não foi divulgada, mas ele não teria realizado grandes danos lá no local. Seguimos com outras informações para você que está nos acompanhando. E olha, a força-tarefa do governo federal já está fiscalizando os postos de combustíveis aí para saber se eles estão seguindo as novas regras determinadas aí em uma normativa do governo federal divulgada no mês passado. Além disso, a fiscalização também ocorre para saber se as bombas estão configuradas no formato correto de entrega de combustível. Vamos ver na reportagem. De olho nos preços, nas bombas de combustíveis, nas informações disponíveis aos consumidores. A fiscalização realizada pela equipe da Força Tarefa da ANP, Procon e Inmetro verificou possíveis irregularidades e descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. As multas começam com R$20 mil e podem chegar a R$5 milhões. Além disso, o posto pode receber outras punições, como uma suspensão temporária das atividades e até a revogação da autorização para o exercício da atividade. Além das fiscalizações de rotina, a ANP realiza periodicamente grandes operações em todos os estados. Só em 2020 foram fiscalizados mais de 600 postos de combustíveis e revendas de gás liquefeito de petróleo em 170 cidades do país. A meta é ultrapassar esses números em 2021. Aqui no Distrito Federal, as equipes devem verificar mais de 40 postos nesta semana. Segundo o Inmetro, um dos problemas mais verificados nos postos é a diferença entre quantidade abastecida e o que é indicado na bomba. É a chamada fraude volumétrica. Tem um tonel lá que é calibrado pelo Inmetro, de 20 litros, ele faz o abastecimento desse tonel e ele verifica se está registrando a mesma marcação do que está sendo colocado. O Procon orienta os consumidores para que não caiam em ciladas na hora de abastecer. A dica é sempre ficar atento, tá, em relação ao local que abasteceu, a média de consumo do veículo e também ficar atento se a manutenção do veículo está em dia, que é uma coisa bastante importante, Este motorista de aplicativo aprendeu a lição. Depois de ter prejuízos com gasolina adulterada,
só abastece em lugares conhecidos e confiáveis. Eu procuro sempre abastecer no mesmo posto para evitar problema, porque eu já tive problemas outras vezes com carro, com moto, questão de combustível adulterado e tal, então eu prefiro abastecer no mesmo posto sempre, né? E olha, a Prefeitura de Erechim revogou aí o trecho do decreto municipal que permitia a abertura de salões de beleza e barbearias, além de academias em geral aqui na cidade. Agora, os estabelecimentos devem voltar a seguir o decreto do governo do estado. A Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria de Administração, revogou nesta quarta-feira, por determinação da Justiça, os artigos que permitiam o funcionamento de atividades de salões de beleza, barbearias e serviços de educação física, como academias e quadras esportivas. Na noite da última quarta-feira, o Ministério Público havia ingressado no Poder Judiciário com essa solicitação. Portanto, passam a valer de forma imediata o funcionamento de todas essas atividades no município, de acordo com o modelo do distanciamento controlado de prevenção e o enfrentamento da Covid-19 no governo do estado do Rio Grande do Sul, em que salões de beleza são considerados como serviços não essenciais, assim como as barbearias, e devem permanecer com as portas fechadas. Já os serviços de educação física só poderão trabalhar aqueles realizados em função de atividades para a saúde. A região R16, em que o município de Erechim faz parte, está classificada pelo governo estadual em bandeira preta até às 24 horas do próximo dia 21 de março de 2021. E ontem o prefeito aqui de Erechim, Paulo Alfredo Polis, gravou uns vídeos nas redes sociais falando sobre o retorno da cogestão. Hoje, os prefeitos aqui da AMAL vão se estar reunidos para definir o trajeto que deverá ser apresentado aí ao governador na próxima sexta-feira, amanhã à tarde, pedindo o retorno da cogestão. Mas, segundo o Polis, no dia 22, os municípios terão novamente a possibilidade de reabertura do comércio. Vamos acompanhar. Olá! Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, foi confirmada a volta da cogestão para o dia 22, na próxima segunda-feira. Com a reformulação de todos os protocolos sanitários, isso vai possibilitar a volta dos serviços não essenciais. Quer dizer que as empresas que estavam sem trabalhar nas últimas 3 semanas poderão voltar com a sua atividade a partir da próxima segunda-feira. Mas nós precisamos agora aqui ter um pouco de atenção. Precisamos reforçar que apesar de termos ampliado os leitos de 10 para 24 atuais nas UTIs, ainda os nossos números estão muito preocupantes. Então é necessário continuar seguindo os protocolos rígidos sanitários, né? Use a máscara de forma correta, usar o álcool gel e manter o distanciamento, pessoal. Isso é fundamental. Isso vai evitar que nós tenhamos novos picos e a possibilidade, sim, de haver o fechamento lá na frente, que é o que a gente não quer em hipótese nenhuma. Então, vamos aguardar a posição oficial do governador, que tudo indica vai acontecer amanhã ou no máximo sexta-feira, para confirmar essa ótima notícia. Já já a gente segue falando do retorno da cogestão. Agora a gente vai mostrar para você que um paciente do Santa Terezinha recebeu alta da ala Covid após 23 dias de intubação. Uma história muito bonita, quem conta pra gente é o Natan Bretenbach. Uma notícia que traz esperança para internados com o coronavírus. O paciente de Erechim, Alcionei Marques dos Santos, de 41 anos, recebeu alta da ala Covid do Hospital Santa Terezinha após 24 dias de internação na UTI Covid. Ele ficou em ventilação mecânica por 23 dias. A alta foi celebrada com muita emoção pela equipe do hospital na manhã desta quarta-feira. Eu quero agradecer em gratidão especial ao pessoal do Covid-1, tá, da UTI, pessoal do Hospital Santa Terezinha, que foram sem palavras, só gratidão, sabe? E o pessoal do bloco também, onde eu fiquei no quarto, tá? Quero agradecer em especial a todo o Hospital Santa Terezinha, que deram uma atenção 100% para mim enquanto eu estive aqui com eles. Tá? Muito obrigado. Além do período na UTI, foram mais 7 dias em leito clínico.
o que totalizou um mês de hospitalização. Não leve isso na brincadeira, porque isso é sério. Isso é sério, não leve na brincadeira. Porque depois que você estiver em cima de uma cama, sem a tua coordenação motora e entubado por um tubo há mais ou menos um mês, sabe, você vê que tem muitas pessoas, eu era um que levava na brincadeira, sabe, tanto é que não parei de trabalhar, não parei de fazer nada, vinha bandeira preta, eu ia trabalhar igual, não queria nem saber, sabe, e hoje eu vejo que é uma coisa séria, então não leve isso na brincadeira, leve isso a sério, mantenha o distanciamento, cumpra as regras como tem que ser feito, porque depois que você cai aqui em cima de uma cama, você vê um mundo totalmente diferente. Para mim é uma experiência única, eu estou nascendo de novo. Para o diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Rafael Ayub, são notícias como essa que fazem com que o hospital siga na sua missão de colocar a vida das pessoas em primeiro lugar. E o Rio Grande do Sul recebeu ontem o maior lote de vacinas até o momento contra a Covid-19. Elas já iniciaram a distribuição. Aqui na cidade de Erechim, elas devem chegar no início da tarde. A segunda maior quantidade de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde chegou ao estado em avião que pousou no aeroporto de Porto Alegre às 8h15 da manhã desta quarta-feira. São 312,2 mil doses da Coronavac, o Instituto Butantan, divididas em 27 caixas. Os imunizantes serão distribuídos às coordenadorias regionais da saúde e a municípios gaúchos a partir desta quinta-feira. A nova remessa dá continuidade à campanha de vacinação contra a doença no Rio Grande do Sul. O público-alvo que será beneficiado nesta etapa ainda está sendo definido pela Secretaria da Saúde e pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul. Quantidade de vacinas recebidas agora é superada apenas pela primeira remessa, em 18 de janeiro, quando o estado recebeu 341,8 mil unidades. Desde então, já foram 9 lotes entre Coronavac e Oxford AstraZeneca, totalizando 1,6 milhão. De acordo com o painel de vacinação com atualizações diárias, nesta quarta-feira já foram aplicadas 907.120 vacinas, 664.023 na primeira dose e 243.097 na segunda dose. E ontem o governador Eduardo Leite esteve reunido com outros governadores aqui da região sul do país, Ratinho Júnior do Paraná e também o governador de Santa Catarina. No encontro, o Eduardo Leite falou sobre os números da Covid do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar a fala do governador. Os números são todos públicos, né? E nós estamos lá, aliás, os estados têm no ranking da transparência sobre Covid excelentes notas porque colocam todas as informações publicamente. E os dados, como eu disse, são um conjunto de informações. Nos outros momentos mais críticos da pandemia no ano passado, no inverno do ano passado e em novembro do ano passado, nós chegamos a ter em média 70 leitos a mais ocupados por dia. Ou seja, todo dia, naquele momento mais crítico, no final do dia, a gente observava 70 leitos a mais ocupados, entre leitos clínicos e leitos de UTI. Na recente onda, nesse ciclo que a gente observou agora, chegamos no dia 3 de março a 358 leitos a mais ocupados em média por dia, no dia 3 de março. Nós anunciamos as nossas medidas mais restritivas, o maior fechamento do comércio não essencial, no dia 27 de fevereiro. Então esse pico foi alcançado em aumento de leitos ocupados no dia 3 de março, 358 leitos a mais ocupados por dia. E vem caindo desde lá para cá, alcançando ontem a média de 16 leitos a mais ocupados, chegando em alguns dias, inclusive, a ser negativo, o que aponta que nós estamos indo em direção à redução
das internações. Como eu disse, é o conjunto das informações que precisa ser vista. Assim como seria errado dizer que ontem morreram 500 pessoas e hoje morreram 300 e por isso as mortes estão reduzindo, é errado, né, apenas olhar para o indicador dos óbitos e desconsiderar que está estabilizando a demanda, não aumenta mais a nossa lista de espera, ela está estabilizada e até tendo uma pequena redução. Então nós começamos a ver alguns sinais e estamos na terceira semana de fechamento bastante restritivo das atividades, por isso começamos a planejar uma reabertura, que não é uma volta ao normal. Manteremos toque de recolher à noite, durante todos os dias, finais de semana completamente fechados no mês de março ainda, né, e vamos acompanhando para ver o que em abril conseguimos fazer. Então não é volta ao normal, mas também temos que considerar que o fôlego econômico é absolutamente limitado. Não estamos aqui disputando negacionistas e cientistas. No meio desse debate todo está o povo, a população, que quer ser protegida na sua saúde, mas que também precisa de subsistência e a possibilidade de renda para elas. O auxílio emergencial, ele está para este mês para agora, 3 vezes menor do que era no ano passado. O governo federal não tem mais fôlego também, a dívida pública chega a quase 100% do PIB, então não haverá medidas mitigatórias suficientes para prolongar por mais do que 3 semanas. Então nós vamos conseguir uma retomada lenta, gradual, planejada, com muita fiscalização e com ainda muitas restrições, porque observamos esses indicadores de estabilização na demanda hospitalar e ainda sabemos, é importante dizer, os óbitos, infelizmente, como indicador tardio, tudo isso que aumentou de internação ainda vai se expressar em aumento de óbitos, infelizmente, nas próximas semanas, até que no final de março, início de abril, comece a se observar uma redução dos óbitos. Neste mesmo encontro, Eduardo Leite ressaltou as medidas que serão tomadas em conjunto entre os 3 governadores, que se preparam aí para ajudar na questão de leitos de UTI e também de insumos. Olha, nós vivemos num país de dimensões continentais. Eu defendo e falei isso ao ministro Queiroga, que é importante, tão logo quanto possível, ele chamar uma reunião com os governadores. A gente sabe que a questão do distanciamento foi por demais ideologizada, né? Um debate político que não interessa a ninguém, mas é importante que haja uma coordenação técnica por parte do Ministério da Saúde, não para que o Brasil inteiro faça um fechamento ao mesmo tempo, que não parece fazer sentido na medida em que nós, por dimensão continental que temos, como eu disse, temos estágios diferentes. Por exemplo, o Sudeste está vendo neste momento o aumento expressivo de internações que nós experienciamos há cerca de 3 semanas. E nós estamos agora estabilizando, esperamos ver uma redução, então são situações distintas. Mas é importante haver algum nível de coordenação. Agora, cada governador, naturalmente, identifica as suas possibilidades dentro do seu quadro econômico, do seu quadro social, né, da adesão que tem da sociedade. É importante também ser dito isso. A caneta do governador não é toda poderosa como alguém possa pensar. Né, se não houver eco, se não houver entendimento, compreensão, consciência coletiva dos prefeitos, das lideranças empresariais, as normas não funcionam. É um pedaço de papel assinado pelo governador. Então é importante que haja consciência coletiva da importância de restrições. A gente compartilha as informações para que cada um possa entender dentro da sua realidade como melhor ajustar. É importante dizer, apenas para esclarecer, que o registro de óbitos ontem, de 502 óbitos no Rio Grande do Sul, por exemplo, ele é o registro, não é que aconteceram 500 mortes ontem, é o registro que inclusive traz da semana passada, alguns casos, está aumentando o número de óbitos, como eu falei, ainda vai aumentar, ele é um indicador tardio, todo o aumento de internações que a gente viu, como infelizmente, né, a letalidade tem alcançado cerca de 70% dos internados para coronavírus nas UTIs, todo esse aumento que a gente viu nas últimas semanas e até aqui nos últimos dias começa a estabilizar, vai se seguir ainda por alguns dias, talvez semanas, de aumento de óbitos, né, dessas pessoas que foram internadas e que infelizmente 70% em média acabam não resistindo. E os registros vão acontecendo às vezes com diferença de tempo. Por exemplo, 2, 3 dias antes nós tínhamos registrado 70 óbitos, agora registraram 500. Hoje foram registrados cerca de 300 óbitos no Rio Grande do Sul, ou menos do que isso. Não quer dizer que está caindo, não quer dizer que de 500 para 300 está caindo, foram registros de 300 óbitos. Então é importante olhar todos os indicadores, o conjunto das informações,
para entender o estágio da doença e podermos calibrar as nossas ações de acordo com o que o conjunto dos indicadores nos aponta em relação ao nível de circulação do estágio da doença. Eduardo Leite também falou sobre essa reunião com os governadores e a importância dos 3 estados do sul do país estarem preparados e juntos para a pandemia. Santo, outros estados enfrentando momentos muito difíceis, como nós começamos a observar lá há cerca de um mês atrás. E por isso que nós estamos articulados para a colaboração entre nós e também para nos prepararmos para dar a colaboração que for necessária, possível, né, ali na frente, aos demais estados que enfrentarão logo mais dificuldades em função da superdemanda que começa a chegar aos seus hospitais. Então, reforço, né, apenas para repisar, as compras de insumos daqueles medicamentos que são necessários para fazer a intubação, que é uma demanda forte, crescente, e que muitos hospitais têm observado estoques, a gente faz esse controle para uma margem mais estreita de tempo. Os estados o Ministério da Saúde está fazendo compras para pequeno estoque regulador e cada um dos nossos estados também está fazendo as suas próprias aquisições. O que ajustamos é a coordenação nessas compras desse estoque regulador de medicamentos e o controle conjunto desse estoque regulador, ou seja, vamos compartilhar informações e controlar os nossos estoques conjuntamente, inclusive para que possamos dar apoio um ao outro na eventual necessidade de algum medicamento que o outro não tenha, garantindo que todos os hospitais possam operar com esses medicamentos que são imprescindíveis. A questão das vacinas, cada um dos estados também chegou a fazer os seus contatos com farmacêuticas, nós ajustamos que vamos também conjuntamente provocar as farmacêuticas, buscar os caminhos, mas sempre priorizando o Programa Nacional de Imunização. O Brasil tem uma tradição de 50 anos do PNI e entendemos que essa centralidade é fundamental. Nós assistimos no passado às dificuldades nas questões de compras de respiradores, não queremos a reprise desses eventos, queremos justamente a centralidade, o norte por parte do Ministério. O ministro Pazuello e o ministro novo que assume, Queiroga, conversaram conosco. Temos uma projeção de que no final do mês de março, início do mês de abril, comece uma produção mais robusta das vacinas, mas nós vamos também atuar conjuntamente os estados para manifestar a nossa disposição e intenção de compra a diversas farmacêuticas, para se não houver essa compra ou se tivermos algum caminho em que haja possibilidade de antecipação de entregas de vacinas, fazermos essas compras, priorizando que elas sejam feitas dentro do PNI. E, além disso, como disse, a integração das nossas centrais de regulação. Também isso estabelece a partir daqui uma rotina de encontros, de reuniões e de troca de informações entre as nossas equipes, também nas nossas centrais de regulação, para que, uma vez que cada estado, aquele que conseguir ter uma situação mais confortável, consiga também dar suporte aos outros nessa integração de informações que nós vamos promover e vamos intensificar, também gerando relatórios conjuntos que nos ajudem a orientar, eventualmente, né, nós somos como gestores, acompanhamos os dados, a evolução da demanda de internações em cada uma das regiões dos nossos estados, e como eu disse, como o nosso perfil socioeconômico e o perfil da pandemia também foram semelhantes, observar de forma padronizada os dados dos outros estados é também uma estratégia para que a gente possa antecipar, né, ações nos nossos próprios estados. Por isso a gente também vai buscar aí uma centralidade de um conjunto de informações que nos ajude em um painel, em dashboards específicos de informações para a gestão. Conseguimos observar o que está acontecendo no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e assim irmos ajustando as nossas medidas restritivas, ajustando, né, e trocando informações sobre ações possíveis em relação à regulação dos leitos hospitalares, ou seja, uma ação coordenada, estratégica, como falou o governador Ratinho, para superar este momento, que, aliás, não tenho dúvida, também vai deixar legado, né, de aperfeiçoamento de gestão na área da saúde para o futuro, né, para o que vier pela frente. Bom, ontem o governador Eduardo Leite também esclareceu dúvidas sobre a cogestão aqui no Rio Grande do Sul, que deve retornar na próxima semana. Uma reunião entre a FAMURS e os prefeitos também já aconteceu ontem para falar sobre esse assunto. Vamos acompanhar a fala do governador. Nós estamos analisando uma série de indicadores
né? O indicador de óbitos é um deles, infelizmente choca e nos sensibiliza, porque assistir o registro de 500 mortes certamente toca a qualquer ser humano que preza pela vida. Embora esses registros, é importante dizer, são registros de vários dias de mortes que estão sendo lançados neste momento. Mas existem outros tantos indicadores que precisam ser analisados. E o indicador que demonstra a pressão sobre o sistema hospitalar começa a ceder fortemente. Depois de ter atingido um aumento de, em média, 350 leitos por dia a mais sendo ocupados, ele já retrocedeu em função das 2 semanas e meia que a gente tem de restrições mais severas para cerca de 16 leitos a mais ocupados por dia e, seguindo nessa direção, deverá se encaminhar para o início de uma redução da ocupação de leitos, o que já estará demonstrando, associado a outros indicadores, o efetivo menor contágio, que se apurava lá no início da pandemia, era em torno de no início de meados de fevereiro, era em torno de 2,35, essa taxa, o RT, e que agora gira em torno de 1,4, o que significa que o vírus se dissemina menos rapidamente do que estava acontecendo em fevereiro, ou seja, as restrições surtiram um efeito importante. É claro que esse volume de pessoas que está ainda internada, infelizmente, parte delas não resistirá, e nós vamos ainda ver um crescimento do número de óbitos ao longo das próximas semanas, mas os dados da demanda de internações já demonstram redução da circulação do vírus. E como a gente sabe que o fôlego é limitado economicamente, o país agora está oferecendo um auxílio emergencial, por exemplo, que é 3 vezes menor e que vai alcançar metade da população que alcançou no ano passado, não há espaço para exigir fôlego ainda maior da população por mais tempo. É por isso que, tendo os sinais, tendo os indicadores que nos permitam ter uma compreensão de uma redução efetiva do contágio e da demanda, da pressão hospitalar, nós devemos partir para uma retomada da cogestão, né, com medidas severas de restrições ainda, como o toque de recolher, a suspensão geral de atividades nos finais de semana e com intensa fiscalização. Mas tudo isso, se os dados até o final dessa semana, né, comprovarem isso tudo que a gente já viu até aqui, a redução da demanda da internação e, consequentemente, uma redução da taxa de contágio. É importante que isso fique bem compreendido, porque a gente percebe que há algum mal entendimento de diversas pessoas a respeito deste tema. O Estado vai continuar em bandeira preta porque o risco ainda é alto em função da superdemanda do sistema hospitalar, ele ainda está pressionado. A gente não está vendo a continuidade do aumento da demanda, mas está estabilizado num patamar muito alto e, consequentemente, né, com muitas pessoas ainda sendo atendidas em salas de recuperação, nas urgências e nas emergências, quando deveriam estar em UTIs. Então, isso significa um risco alto e a bandeira preta é para alertar a população desse risco alto do nosso sistema hospitalar. De outro lado, a gente está vendo, como disse, uma redução do contágio, mas mesmo assim os poucos que se contaminarem vão encontrar um sistema hospitalar bastante comprometido. Por isso que o Estado dá o alerta através do risco da bandeira preta, oferece os protocolos que lá estão estabelecidos para a bandeira preta, mas dá a oportunidade para que os municípios, desde que se reúnam regionalmente, então nenhum município pode individualmente ser menos restritivo, ele tem que entrar em acordo com os municípios da sua região, possa fazer eventuais ajustes em alguns protocolos, até o limite da bandeira vermelha. A bandeira vermelha, a bandeira anterior, ela é um limite de onde não podem passar no relaxamento de restrições, mas não é cogestão, não significa automaticamente aplicarem os protocolos da bandeira vermelha. Então, eventualmente, uma região de municípios pode entender, não, nós vamos aplicar os protocolos da bandeira preta, a não ser neste ponto específico para esta atividade, onde vamos ser um pouco menos restritivos, mas ainda assim mais restritivos que a bandeira vermelha. Então, a região tem o poder de estabelecer os seus próprios protocolos de restrições de acordo com a sua realidade, com o momento que está vivenciando, em acordo os líderes locais, compreendendo o nível de risco que se tem e ajustando as suas peculiaridades regionais, não podendo ser menos restritivos que a bandeira anterior, que nesse caso é a bandeira vermelha, mas não necessariamente, não são nem obrigados a irem, podem ficar na bandeira preta e podem ser até mais restritivos, como muitos municípios estão sendo em muitos casos.
Olha, o Detran do Rio Grande do Sul está adotando medidas para diminuir o perigo de contágio à Covid-19 para os alunos das autoescolas e dos CFCs. Quem precisa fazer as provas práticas e teóricas poderá seguir sendo realizados esse tipo de atividades que são considerados essenciais, mas é preciso ficar atento a algumas mudanças. O Detran do Rio Grande do Sul reforçou nesta terça-feira as medidas adotadas para reduzir riscos para quem precisa tirar ou renovar a CNH durante a bandeira preta em todo o estado. Segundo a autarquia, o número de pessoas nos locais que realizam as provas práticas presenciais já foi reduzido em 50%. O prazo para a conclusão do processo de habilitação também foi interrompido, não causando prejuízo ao candidato que optar adiar o exame. Como os serviços do Detran são considerados essenciais, as aulas práticas nas autoescolas podem seguir acontecendo com uma redução no número de alunos atendidos em 50% e em dias intercalados. Em relação às provas teóricas, o Detran suspendeu a aplicação presencial. O serviço deverá ser realizado de forma remota pelos examinadores. Ainda segundo o Detran, a agenda dos exames são avaliadas diariamente, podendo haver cancelamentos, sendo que as atividades podem ser remarcadas diretamente com os CFCs. Dúvidas podem ser esclarecidas nos CFCs ou pelo telefone 0800 905 555, das 8 da manhã às 8 da noite. E a nova escola Caras Pintadas aqui de Erechim deve já receber estudantes no início de 2022. A previsão foi divulgada ontem pela Prefeitura aqui de Erechim, que acompanha as obras. A nova escola municipal Caras Pintadas está localizada ao lado da antiga escola na rua Frederico Ozanam, no bairro São Vicente de Paulo. O vice-prefeito de Erechim esteve na manhã desta terça-feira visitando as obras de construção que foram retomadas em fevereiro de 2020. O projeto do prédio de 2 pavimentos conta com acessibilidade por meio de rampas e salas de aula para ensino fundamental e educação infantil, dormitórios, banheiros e solários, além de salas de atividades múltiplas, laboratórios de ciências e informática, pátios internos e externos, refeitório, biblioteca e um auditório. O valor da obra é de quase 7 milhões de reais. Conforme Flávio Tirello, o ritmo das obras é intenso e deve dar mais capacidade de atendimento a estudantes do bairro e arredores a partir de 2022. E a Prefeitura aqui de Erechim informou ontem que irá subsidiar os juros em até 50% para empreendedores. O objetivo do governo é não diminuir aí as taxas de emprego na cidade e permanecer com que aqueles comerciantes que precisam voltar a trabalhar possam garantir o sustento. Na tarde desta segunda-feira, a Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade o projeto de lei executivo número 029 de 2021, que autoriza o município a realizar convênio com instituições financeiras e subsidiar juros de financiamento para o enfrentamento econômico da pandemia. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Melo, a cidade fica autorizada a subsidiar percentuais de juros que chegam a 50% referentes a linhas de crédito concedidas aos empreendedores de Erechim. Para ter acesso aos benefícios subsidiados, é necessário que o interessado tenha registro e alvará de funcionamento ativo no município. Os valores podem variar de R$ 15 mil até R$ 30 mil, de acordo com o tipo de empresa. O prazo máximo para a operação é de 48 meses, com carência de 6 meses. Para saber mais sobre a operação de crédito, basta entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico através do telefone 3520 7004 e agendar o atendimento que inicia na próxima segunda-feira, dia 22 de março. E o Arquivo Histórico Juarez Miguel Ilhan Fonte iniciou exposições quinzenais. Elas poderão ser visitadas, claro, seguindo todos os protocolos de segurança. Vamos ver na reportagem. A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo
através do Arquivo Histórico Municipal, vai realizar exposições quinzenais a partir deste mês para abordar diversas temáticas que ajudam a rememorar, recontar e explicar a história da nossa cidade. As exposições fazem parte da programação alusiva aos 40 anos da fundação do Arquivo Histórico na cidade e ficarão localizadas na entrada da Prefeitura de Erechim, no saguão da Câmara de Vereadores, entre os dias 15 de março e 15 de novembro de 2021. Na manhã desta segunda-feira, o prefeito Polis, juntamente com o vice-prefeito e a presidente da Câmara de Vereadores, receberam o primeiro conjunto de exposições que ficarão nos espaços. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para o intervalo, na sequência tem mais Bom Dia Notícias, mais informações aqui de Erechim para você. Não saia daí, nós voltamos já, a imagem de Erechim na sua tela, céu azul e nublado ao mesmo tempo, né? Tem aquele azulzinho, mas tem as nuvens, temperatura na casa dos 20 graus, tem previsão de 1 milímetro de chuva aqui na nossa cidade. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Ah, não vai dar nada, meu. É só chegar. A galera tá toda aqui, ó. Ah, larga de ser trouxa e vem, meu. Tá, tô indo então. Pra quem achava que não ia dar nada, infelizmente deu. Estamos no pior momento da pandemia. Por isso, redobre os cuidados. E, principalmente, não te aglomera. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando, com um aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares. O comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Olá pessoal, meu nome é Vanderlei Augusto Magaloso, eu sou médico infectologista. Estou passando aqui hoje para deixar um recado para toda a população da região Alto Uruguai. A pandemia de Covid continua. E nessas últimas 2 semanas nós tivemos um incremento muito grande tanto no número de casos novos como no número de hospitalizações nos hospitais da região, principalmente nas UTIs dos hospitais Santa Terezinha e Hospital de Caridade. A população tem que estar ciente que tem que continuar com as medidas de precaução, ou seja, tem que continuar usando máscara, tem que evitar os locais onde existe aglomeração, manter os ambientes arejados e fazer a higienização das mãos. A situação ela está se tornando crítica, com um número muito grande de pacientes graves, pacientes jovens, um pouco diferente da faixa etária que houve na segunda onda. Então a gente vem aqui hoje passar esse recado para vocês. Temos que continuar o nosso combate à pandemia, temos que manter a nossa medidas de precaução e não achar que só fazendo a vacina a gente está livre do problema. A vacina é uma grande arma que a gente tem, mas enquanto nós não estivermos
uma grande porcentagem da população vacinada, nós ainda teremos muitos problemas com o Covid. Então segue o alerta para todos, continuem com as medidas de precaução gerais que foram preconizadas até essa data. Obrigado. Oi gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Lisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então, todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Lisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também, um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos. Em 20 de março, Ponte Preta comemora 29 anos de emancipação política e administrativa. Um município em crescimento, fruto de um povo trabalhador, que investem e pensam no bem comum. Ponte Preta a cada dia vem gerando emprego e renda, seja no meio rural, na indústria ou no comércio. Parabéns, Ponte Preta! Cada vez mais um lugar acolhedor para todas as pessoas. Chegaram em Erechim os colchões magnéticos da Magniflex, equilíbrio do sono. Os colchões que ativam a circulação, relaxam a musculatura e auxiliam no alívio de dores, recarregam sua fonte energética, entusiasmo e regulam a pressão arterial, além de aumentar a sua imunidade e ajudar na redução do estresse e alívio da ansiedade. Confira os preços de fábrica e as condições que cabem no seu bolso com parcelamento em até 12 vezes e 15 anos de garantia. Colchões magnéticos Magniflex. Venha nos visitar. Rua São Paulo 169, em frente ao Posto BR. Conheça a Mais Saúde Ocupacional, o mais novo serviço de saúde e segurança do trabalho de Erechim e região. Promova um ambiente mais saudável e produtivo na sua empresa, com o apoio de quem oferece um serviço completo de gerenciamento em saúde do trabalhador. Entre em contato com nossa equipe e agende uma visita para conhecer mais sobre nossos serviços. Mais Saúde Ocupacional, esquina da Avenida Pedro Álvares Cabral com a Rua Distrito Federal 192, Sala 7, Centro de Erechim. O estado classificou o Rio Grande do Sul em bandeira preta para a Covid-19. O cenário se agravou e a contaminação ocorre velozmente. Por isso, a AMAL atua em 3 frentes: prevenção, assistência com abertura de leitos e UTI, e fiscalização reforçada.
O sistema de saúde está próximo do colapso e os profissionais sobrecarregados. Necessitamos de sua colaboração. As medidas são amargas, mas a realidade impõe atitudes. Falamos de vidas e todo o esforço é válido. Juntos, vamos superar essa crise. A vacina contra a Covid-19 trouxe uma nova esperança em dias melhores. Mas ainda não é hora de se descuidar. Continue adotando os protocolos de saúde, como o uso de máscara, álcool gel e distanciamento. Evite locais com aglomerações. Cuide de você e de quem você ama. Apoio Câmara de Vereadores. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias e agora nós vamos aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Leandro. Como é que está? Tudo bem. E o destaque da coluna de hoje, o Estado ventila licitar grande quantidade de medicamentos. Por que esse título? Ontem, o governo do Estado liberou um lote de medicamentos para 51 hospitais do Rio Grande do Sul. E nesse lote não aparecia o Santa Terezinha, que é referência SUS aqui, atendimento de Covid para a região. Diante dessa informação, eu falei com o Ayub, que é o diretor executivo do hospital, ele não tinha ainda esse boletim, eu encaminhei para ele. Daí ele me passou que eles fizeram um pedido de 15 mil unidades de vários medicamentos, que tem os nomes aqui, que é fentanila, morfina, midazolam, norepinefrina e recurônio. É o nome dos remédios, né? Pediram 15 mil doses de unidades de todos esses, e o Estado assinou só com 1.200, né? Hoje os caras não estão deixando para ficar em estoque. Mas diante dessa procura e necessidade de medicamento, com as UTIs lotadas, os leitos lotados, o governo deve fazer uma licitação grande de medicamentos para ter uma tomada de preço e a partir dali conseguir encaminhar para os municípios para não faltar medicamento. Com tantos casos, uma hora acaba faltando. Não aconteceu conosco, mas nós estamos livres disso, né? Bom, vamos subir um pouquinho aqui, vamos começar com a ligação da 7ª suplente. Ontem de manhã cedo eu recebi uma ligação da 7ª suplente de vereadora do MDB, a Clara Tatu, que fez 321 votos. Ela se sentiu um pouco ofendida, porque eu botei na minha coluna que o Bomba, que é o 6º suplente, assumiu porque os demais tinham cargos no executivo, por isso que deu oportunidade. Ela me ligou dizendo que ela não tem nenhum cargo, coisa e tal. Não, mas não é do 6º para baixo, né? Quando faz essa conta, é do 6º para cima. Para o 6º assumir, o 5º tem que abrir mão, o 4º, o 3º, o 2º, o 1º. O 1º suplente é vereador no lugar do Mário Rossi, que é o Romildo. O 2º suplente é o Ayub, que é diretor do Santa. O 3º suplente é o Jeremias, que é o secretário de Coordenação e Planejamento. O 4º suplente é o Hugo Rosseto, que é
adjunto de Cultura, Esporte e Turismo, o quinto suplente é a Maninha, que é a Secretaria de Educação, então eles não podem assumir a Câmara, assumir o sexto, números para baixo. E esses todos ocupam um cargo, sim, acho que ela não entendeu bem a informação, eu fiz questão de mostrar como é que é feita essa conta, né? Olha, a articulação para garantir a aprovação de projetos. Quando eu acompanhei, eu comentei ontem aqui toda aquela sessão da reposição de 4,56% para servidores, CCs e FGs, como na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, foi derrubado os 2 projetos do ativo legislativo, 4-3, foi fundamental a atuação de 2 pessoas para reverter o jogo, que já ia para plenário. Do líder do governo, o FIFO Parente, que esteve aqui essa semana, e a presidente Ana Oliveira. Por que isso? Eles buscaram uma brecha no regimento, falaram com o prefeito, e com isso conseguiram levar a plenário e aprovar. Então, aqui mostra a importância da... Eu não digo a importância política, digo se é certo ou errado, a importância política. Por quê? Porque eles conseguiram reverter, como eles têm os votos garantidos no plenário, seria fundamental que fosse o plenário e não derrubar na comissão, né? Então, o papel desses 2 foi importante, né? E depois muitos acabaram entrando no lance para votar, para não ficar mal com os servidores, mas não tiveram um trabalho de articular para resolver esse problema que tinha causado com a CCJ. O Anax é o nosso pré-candidato a deputado da região. Olha, na edição de ontem também eu trouxe que quem são vereador da oposição, que eu acho... O Anax faz parte dos Republicanos, né? O Republicanos apoiou Polis e Flávio. Tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o presidente municipal, que é o Hernani Melo. Mas existe toda uma cobrança interna na prefeitura que o Anax se posicionar, porque ele, na Câmara ele faz com o papel de oposição. Ele já deu, o primeiro sinal dele foi lá no dia da eleição, lembra que ele escreveu na chapa e de última hora ele não quis, que ele não queria votar no PSB, no PCdoB, não queria votar nem no Área da Osoto, nem na... De última hora, tiveram que trocar a chapa, daí tiveram que encaixar o Araújo na mesa diretora. Então, ele tem uma atuação que está deixando muito desgostoso o governo, porque ele é de um partido do governo, né? Então, com isso, daí eu falei com o coordenador regional, o Elvis Palkiewicz, eu perguntei com relação a essa questão do Anax, ele disse assim, não, isso eu deixei na mão do Hernani, que é o presidente nacional, municipal, tenho certeza que ele com 16 anos de vereador saberá lidar com isso e no final terá tudo tranquilo. Mas ele lançou uma frase assim, o Anax é o nosso pré-candidato a deputado na região. Eu disse, olha... O que tem de pré-candidato, hein? Não, eu vou trazer todos os nomes, mas amanhã para frente. Quem sabe até amanhã. Mas quando ele me disse isso, eu disse, mas ué, por que ele disse isso se o Hernani também é pré-candidato a deputado estadual? Senti um problema interno. Daí eu disse, Elvis, estadual ou federal? A federal. Ele disse, então tá. Então ele disse que é deputado federal, mas vamos ver, então tá aí. Nós teremos capítulos envolvendo políticas internas e externas dentro do Republicano nos próximos dias, semanas e meses. Olha, esse caso gerou muita preocupação em toda a região. A decisão que veio aqui de Erechim, reposição, impacto financeiro de 5,32 milhões. Cara, essa reposição é aqui é do aumento dos 5,36%. Né? Aí o que eu fiz assim, ó, no projeto não tem esse impacto, essas coisas, tá? Isso tem internamente. Falei com a secretária da administração, ela disse, eu tenho aqui só quando nós vamos gastar com a folha, não tem um impacto. Aí eu fiz a conta. O que eu peguei? Eu peguei o orçamento do ano passado, daquele orçamento eu peguei quanto foi os milhões que gasto em folha, dividi por 12, multipliquei por 10, porque ele é retroativo a 1º de março, então são 10 meses do ano, e apliquei o fator de reposição, que é o 4,56%. Aí tive a projeção de aumento. Me deu 5,54 milhões na minha conta. Eu falo com o contador, com o Edson, que ele sabe melhor isso tudo. Eu falei com o Edson Câmara. Câmara, eu fiz essa conta, tá certo? Me ajuda, tu que é aí dentro. Ele falou assim, a minha deu um pouquinho menos, 5.320.000 do impacto na folha de pagamento no ano de 2000. Então, eu não quero chegar 200 mil de diferença para 500, para 5 milhões e 300, dá muita coisa. Tem aquelas flutuantes, tudo eu fiz para o valor passado. Mas então, isso vai dar
ao longo desses 10 meses, vai dar mais de 530 mil por mês a mais na folha de pagamento do município. É preciso morrer alguém... Não, e só lembrando que esse ano a previsão de gasto com o pessoal na prefeitura é de 151 milhões. Muito dinheiro. É preciso morrer alguém para abrir espaço para outro. Uma manchete triste essa. É uma manchete triste, mas real. Isso é um texto de opinião que eu fiz, todos os dias eu analiso os boletins. A gente vem aí há uma semana, 2 já, com as UTIs lotadas, nós até acima da capacidade. Aí morre 4, morre 5 num dia. Tem outros que ganham alta da unidade, mas não são muitos perto dos que entram, mas entra que sai. E nós estamos com a UTI lotada. Aí vem um boletim e morreu, por exemplo, na segunda-feira morreu 5 aqui, 4 de Erechim e 1 de fora. Mas mesmo assim subiu 1 na UTI. Tu vagou os leitos, mas já está. Esses que estão na unidade básica já estão numa situação muito ruins para entrar. Então, mesmo morrendo, não baixa o número de gente. Olha que coisa louca, isso por os boletins mostra, é só ler os boletins. Então, essa questão da velocidade do vírus, o perigo, então, as pessoas que estão nas unidades provavelmente precisariam um atendimento mais do UTI. Essa é a conclusão que eu tiro lendo os boletins, infelizmente, né? E ontem mesmo o boletim da MAL parecia 100% culpado, né? Então, e continua aumentando para 24 lá, tem mais do Santo, tá complexo a coisa aí. Informações do gabinete da crise. Ontem eu trouxe, porque como na próxima segunda-feira deve voltar, vai ficar a bandeira preta e a cogestão com os municípios, na sexta, o Eduardo Leite vai se reunir com todos os presidentes das associações de moradores, associações de municípios, na FAMURS, né? Para passar as novas normas. Como é que vai funcionar essa cogestão, que vai apertar um pouco a vermelha. Onde quero chegar? Como escrevi isso ontem, que o Erechim não tinha ainda aprovado por parte do Estado o projeto de cogestão, eu perguntei para o prefeito Polis, e aí, como é que foi aprovado o projeto de cogestão do município de Erechim? Ele me disse que tem informação de dentro lá, que foi aprovado tudo assim, só que ainda não foi, só precisa de divulgação. Ele deve divulgar já nesse negócio da FAMURS, quem encaminhou, que não tinha. Então, que nós tínhamos, não tem cogestão, e como é que está nosso projeto, né, eu pensava. Ele me garantiu que está tudo certo, né? Ele disse que monitorou perto todo esse processo, ele acha que está tudo certo, atualizado, que não vai ter problema nenhum de mudança. Bom, tomara, é que todo o pessoal não essencial que está fechado espera, tiveram que fechar tudo hoje em função da decisão da Justiça ontem em acatar a ação da promotoria de Erechim, onde quem abriu teve que fechar, né? Bom, tá aí os destaques da coluna Pente Fino, mais lida no impresso e no digital. Tem mais um destaque. Erechim inicia o ano com 320 novas vagas de trabalho. Esse ano, o CAGED, que é do governo federal, ligado ao Ministério do Trabalho, divulgou agora, cara, nós estamos quase no final de março, os números de fevereiro. Menos mal, mesmo que tardiamente, menos mal que esses números mostram que no ano passado, em janeiro, que é o primeiro mês do ano, foram 1.568 trabalhadores contratados e 1.248 desligados suas funções. Isso são vagas de trabalho com carteira assinada. Então, a gente começa o ano com um saldo positivo de 320 vagas. Que bom, né? No meio de uma pandemia. E nos últimos 12 meses, que daí engloba fevereiro de 2020 a janeiro de 2021, a gente já criou 754 vagas. Nós estamos tirando nós temos assim um número negativo histórico, nós tivemos um período muito ruim aí com 7 mil desempregos, que isso pode ser que o tempo vai melhorando, mas é uma informação boa para o início de ano. Muito bem. Rodrigo, vamos falar rapidamente só da edição desse feriado aqui em Erechim Municipal. Vai ser uma edição especial, pode deixar a capa de hoje aqui para a gente. Vai ser uma edição especial para os leitores do Bom Dia, né? Vai ter... Como é que vai funcionar aí agora? Não, é uma edição normal, nós apenas vai ter uma edição a menos em função do feriado. Amanhã é um feriado municipal, então nós temos muitas... a dura se fazer 2 edições ou não, mas vai estar tudo fechado aqui, dificulta o trabalho da imprensa. Nós vamos acompanhar o que for importante pelo site. Então amanhã sai um jornal de 32 páginas, de sexta, sábado, domingo e segunda, que é uma edição a menos, né? A gente fez todo um trabalho com a região em função dos editais, que no interior não é. Mesmo sendo aniversário, é comemoração do aniversário da Erechim amanhã, e padroeiro São José. O aniversário do município é 30 de abril. Então, no dia 30 de abril, sim, nós vamos ter um especial para comemorar os 103 anos da Erechim. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Até a próxima. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui.
O município de Barra completa nesse sábado, dia 20, 29 anos de emancipação política e administrativa. E esse município, juntamente com outros, souberam aproveitar muito bem essa autonomia que lhes foi dada com a emancipação. E saindo um pouco do município, falar de maneira geral aqui com o tempo, né, aquela ideia de que a municipalização é só uma maneira de inchar, de criar mais cargos, enfim, de criar mais estrutura de Estado ineficiente, pública e sem resultado. Só que quando começa a olhar para os municípios e entender, acompanhar a realidade dos municípios, a gente vê que é justamente o contrário, é completamente o contrário. A municipalização ela veio como, eu diria, quase uma libertação para essas comunidades, porque as gestões públicas que souberam aproveitar e aproveitam, elas entenderam as necessidades dos municípios, das cidades, elas estão diretamente ligadas àquilo que as pessoas precisam e usam os seus recursos em prol do desenvolvimento econômico, social, cultural daquelas pessoas. E com o tempo fui entendendo como isso funcionava e cada vez mais eu sou favorável a esse tipo de política. Porque desde o fato de poder cobrar mais do gestor local, o cidadão pode fazer isso, ele não tem que se referir a um ente, Estado, que está lá não sei aonde, que não existe e que nunca chega aqui, e essa é a regra no Brasil. O Estado nunca chega no município, ou quando chega, chega com as migalhas, e da mesma forma a União. Então, a municipalização, a autonomia dos municípios, quando bem, e aqui na região temos muitos exemplos disso, muitos exemplos de gestões públicas eficientes que dão resultado e fazem toda a diferença na vida das pessoas. Fazem porque elas transformaram aquela cidade, e Barra é um exemplo disso, entendeu que lá não necessariamente precisaria ter uma grande empresa, porque tinha, como o próprio prefeito diz, 400 pequenas e médias empresas que precisavam de atenção para se desenvolver, de suporte, condições, uma estrutura para gerar emprego, renda e qualidade de vida. E foi o que eles fizeram. E assim como outros municípios. E isso é uma transformação real, efetiva, que acontece aqui na região. Não saberia dizer de outros, mas enfim, olhando para a região, que é a nossa, que a gente acompanha, a gente vê isso claramente e efetivamente. O poder público fazendo total diferença na vida das pessoas. E de todas as áreas. Começando pela saúde, pela educação, pela infraestrutura, o próprio atendimento público. Quer dizer, é como tem que ser. Os municípios, isso eu sempre já venho falando também, os municípios, eles inverteram a lógica da política. Eles já estão 1 passo, 2, 3 passos à frente do que é a política feita no Estado e na União, porque eles estão cada dia mais próximos daquilo que as pessoas precisam. Eles trabalham, e essa é a finalidade de todo o poder público, atender o cidadão. Mas isso é teoricamente. Mas nos municípios isso já vem acontecendo. E vem acontecendo da melhor maneira possível. E as prefeituras vêm se equipando e mesmo com as limitações dos seus orçamentos, compram máquinas, buscam dinheiro fora quando conseguem, equipam o seu parque de máquinas, deixam as estradas em condições, coisa que isso jamais acontecia quando, por exemplo, o Quatro Irmãos era distrito. Para uma máquina ir lá para Quatro Irmãos demorava meses e não tinha nem condições de atender a necessidade da população. Hoje, quem circula, por exemplo, em Quatro Irmãos,
vai ver que as estradas de chão são quase que nem asfalto, melhor que as estradas de asfalto quase. Tamanho cuidado que se tem com aquelas estradas e zelo pela necessidade para atender o que as pessoas precisam. Então, que bom que essa transformação vem ocorrendo, porque é isso que a política pública de Estado precisa, mais do que nunca, ter como exemplo o que os prefeitos hoje fazem pelos seus municípios. E a União muito mais ainda, porque não existe, ou se há ainda muito pouco, quer dizer, pega-se um orçamento e tenta-se aproveitar o máximo possível em prol das pessoas. Isso não é gasto, isso é investimento. E quando o investimento, quando o recurso público atende uma necessidade do cidadão, está tudo certo. E é assim que tem que ser. E que bom que isso já vem acontecendo nos municípios. A gente vê que quando a política entende realmente o seu significado e o seu atributo e objetivo, ela é, sim, sem nenhuma dúvida, transformadora e faz toda a diferença na vida das pessoas. E é o que falta, tanto no Estado quanto na União. E que bom que isso já começou nos municípios, porque, pelo menos assim, as pessoas têm aonde se estruturar e o movimento começa de baixo. Poderia ser ainda maior se tivesse mais recursos, mas de alguma maneira já está acontecendo essa transformação no país. E que ela continue e tome conta também da política estadual e federal, porque com certeza isso traz resultados, e muitos resultados positivos. Um bom final de semana, e é isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias. Vamos agora aos destaques do Bom Dia Impresso e Digital com Natan Bretenbach. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, a edição desta quinta-feira, que traz na capa um município aqui da nossa região, Barra do Rio Azul, orgulho de seu povo e da sua vocação, a cidade lá que está comemorando 29 anos, parabéns aí a todos os munícipes. Na página 2, a coluna do Rodrigo Finardi, ele fala que o Estado ventila licitar grande quantidade de medicamentos. E também na página 3, a Justiça determina a Prefeitura de Erechim que revogue o decreto que permitia o funcionamento de academias e também salões de beleza aqui na cidade. Página 4, você confere os colunistas de opinião e na 5, reportagem especial do Igor Miller a respeito aí da comemoração dos 29 anos lá da cidade de Barra do Rio Azul. Na página 6, se confere o fato da foto e na 7, como os ovos de chocolate artesanais se tornaram uma opção barata e gostosa para o consumidor. A data da Páscoa aí que cada vez está ficando mais próxima. Página 8, o caderno social do Bom Dia e na 9, dia de campo será virtual lá na cidade de Quatro Irmãos. Página 10, você confere os classificados, tem um caderno de variedades e na segurança, colisão entre caminhão e carreta deixa 2 feridos lá na ERS 135. Na contracapa do Bom Dia, o Ipiranga e Penarol se enfrentam hoje na Arena da Amazônia às 8 horas da noite pela Copa do Brasil. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. A gente já começa falando de futsal. Liga Nacional, principal competição que o Atlântico disputa nesse ano de futsal, foi adiada, é isso? É isso aí. Boa tarde, Leandro, para quem está nos acompanhando também. Liga Nacional adiada, para infelicidade de muitos. O Atlântico estava se preparando, não realizou muitos jogos, apenas aquele amistoso contra a CBF, mas se tem muita expectativa, pelo menos da comunidade do futsal, para a Liga Nacional, que é a principal competição e que já ia começar em março. Ela vai ser do mesmo formato que foi ano passado, mas mesmo assim o calendário faz com que os jogos se estendam praticamente quase que o ano inteiro. Esse adiamento ele é parcial. A Liga Nacional vai acontecer. As primeiras rodadas foram adiadas. O que acontece é que quase em sua totalidade os times que disputam a Liga Nacional são aqui do Rio Grande do Sul, ou Paraná, ou Santa Catarina, ou do Sudeste
São Paulo. Os principais times estão aqui. E aqui no Sul, a situação está muito ruim aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina também, por conta da pandemia. Então, essa impossibilidade da realização dos jogos fez com que fosse estendido, então, para um pouco mais adiante começar a Liga Nacional, foi adiada, e sem prazo ainda, pelo menos por agora, da realização e do início da Liga Nacional 2021. Hoje tem Copa do Brasil para o Ipiranga e Penarol, que não tem um H, né, que é o Penharol, o acento é o Penarol. Como é que vai o time aqui de Erechim? Eu insisto em dizer que é o Penarol, porque não tem H, não tem acento e não é aquele mesmo uruguaio, campeão da Libertadores, multicampeão, dos maiores campeões da Libertadores. O que eu posso dizer sobre esse confronto do Ipiranga? Nós temos uma escalação aqui, que é o time do Ipiranga que jogou contra o Inter. Esse time aqui é o provável time que vai jogar contra o time do Penarol na partida de hoje, marcada para as 20 horas, lá na Arena da Amazônia. No gol, David, Muriel pelo lado direito, Reinaldo e Patrick. Essa é a zaga que deve começar, mas podemos ter alguma alteração. Pela lateral, o Zé Mário, Micael no meio campo, Clayton e o Mossoró. E na frente o Caprini, Gia Silva e o Cristiano. Esse é o time do Júnior Rocha, sem nenhum desfalque, vai com força máxima. Em contrapartida, o time do Penarol tem alguns desfalques, 2 jogadores lesionados e 3 baixas por Covid-19. É um time que no campeonato estadual ainda não perdeu, está bem no campeonato estadual, é o tricampeão amazonense. Precisa vencer, porque o empate favorece o Ipiranga na classificação. Se não vencer, aí está eliminado. Há algum tempo já o Penarol não vem disputando a Copa do Brasil. É um time que, quando joga fora de casa, aí vai jogar na Arena da Amazônia, tem muita dificuldade de sair em velocidade, enquanto a partida do Ipiranga pode utilizar desse recurso, porque é um time muito veloz, principalmente no contra-ataque. E, além disso, o time do Penarol tem muita dificuldade de sair com a bola dominada, de controlar a posse de bola. Isso é uma deficiência do time do Penharol que pode favorecer o Ipiranga. E um detalhe, o Ipiranga precisa vencer, o empate favorece também, mas o time do Penharol vem estudado, isso é informação lá do time do Amazonas, que o time do Penharol está estudando o Ipiranga desde quando o sorteio aconteceu. Então vai ser um jogo difícil sim, mas imagino que o Ipiranga tem tudo para vencer. Quem vencer de Ipiranga e Penarol vai enfrentar Fortaleza. Já está definido o adversário da próxima fase? Já está definido. O Fortaleza venceu para cima do Caxias com um gol no início do jogo. O Caxias até fez 2 gols, mas foi anulado. Essa matéria está no nosso site. Detalhe, nós vamos falar ainda sobre esse confronto se o Ipiranga passar. Mas caso o Ipiranga passe, o jogo é lá... no Castelão. No Castelão. E o empate não favorece nenhum dos dois lados. O jogo, se empatar, vai para os pênaltis. O jogo vai acontecer lá em Fortaleza, porque o Fortaleza é melhor ranqueado do que o Ipiranga. Fortaleza que venceu aí o Caxias ontem, né? Destaque lá. Bom, e no fim de semana tem dupla Grenal, já que amanhã nós não temos o Bom Dia Notícias, vamos falar já da dupla que no fim de semana joga pelo estadual. Joga pelo estadual. Na sexta-feira já o Grêmio recebe na Arena o time do Aimoré. O Grêmio que jogou 2 partidas só, 100% de aproveitamento. Vai jogar contra o time do Aimoré. E o Inter, que teve mais uma semana de preparação, mais uma semana da mão do Miguel Ângelo Ramírez. A torcida já espera que ele já esteja à beira do gramado. O treinador, todo mundo sabe que quando está na beira do gramado é outra coisa. O Alexandre Mendes treinou o Grêmio no último jogo contra o Ayacucho. Por mais que seja um membro da mesma comissão técnica, quem manda é o técnico. Então, o pessoal já espera que para esse jogo que vai acontecer no domingo, lá em Novo Hamburgo e Inter, já tenha o Miguel Ângelo Ramírez à beira do gramado. Eu não posso dizer horários, mas todos os jogos estão acontecendo depois das 20 horas. Então, ou será às 20 ou às 22, não posso confirmar nada, mas o jogo são todos noturnos nessa quinta rodada. Fechou, Eric Oliveira, obrigado. 5 da tarde tem mais virando o jogo, né? Tem mais. Um abraço, Leandro, para quem está nos acompanhando também. Gente, vamos agora à previsão do tempo com a Taiane do Carmo. Olá! Vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta quinta-feira, nós teremos o predomínio do sol e podem acontecer pancadas de chuva de forma rápida e isolada em algumas áreas aqui da região. A frente fria que atua sobre o nosso estado se afasta e contribui para áreas de instabilidade. Vamos ver como ficam as temperaturas. Aqui em Erechim, a mínima será de 17 graus e a máxima de 28.
Pode chover ainda cerca de 5 milímetros e a umidade relativa do ar fica em torno de 54%. No município de Faxinalzinho, a mínima será de 17 graus e a máxima de 29. E no município de Centenário, a mínima será de 19 graus e a máxima de 30. Mais informações e detalhes sobre a previsão do tempo você confere no site do Bom Dia. E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, eu conversei com o representante da MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. Ele falou um pouco da história da entidade que completa 30 anos, que começou aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho e hoje tem uma atuação nacional na proteção daquelas pessoas que foram atingidas pela construção de barragens. Vamos acompanhar e rever juntos essa entrevista. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista. O Bom Dia Entrevista de hoje fala sobre 3 décadas de história do Movimento dos Atingidos por Barragens, a MAB. Para falar um pouco mais dessa iniciativa que mudou a história de milhares de pessoas, principalmente aqui no sul do Brasil, com a chegada das barragens nos anos 80, nós vamos conversar hoje com o senhor Ricardo Montanher, que é um dos fundadores da MAB e também atualmente ativista, coordenador estadual da entidade, ele que está online conosco. Senhor Ricardo, seja muito bem-vindo, é um prazer conversar com o senhor. É um prazer nosso também podermos usar este espaço e divulgar a comemoração dos 30 anos da construção do Movimento dos Atingidos por Barragem a nível nacional, de muita luta, muita história que aconteceu ao longo dos 30 anos. Pois é, bom, muitos jovens hoje em dia não sabem muito bem ou não têm um conhecimento profundo da história da MAB, né, que é o do Movimento dos Atingidos por Barragens. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para essas pessoas o que é a MAB, né, e como que é o funcionamento dela. O MAB é um movimento popular, autônomo, um movimento social, que ele luta pelo direito dos atingidos pelas barragens a nível nacional, atingidos e atingidas, e luta também por uma causa justa, das melhores condições de vida para todos os atingidos e atingidas do Brasil e em todas as regiões onde que acontecem os projetos das hidrelétricas. Mas também visa construir um projeto alternativo, um projeto elétrico, energético, popular, onde que a participação das pessoas atingidas e a geração e a transmissão de energia seja um bem social, que a água e a energia não seja uma mercadoria. Esses são os grandes objetivos centrais do MAB. Então, ele trabalha a nível, nas regiões onde que acontece a construção das barragens, onde aconteceu, que ele trabalhou, mas visa bem forte defender o direito dos atingidos pelas barragens. Por quê? Porque foi apontado na década de 2010 que 16 direitos humanos são violados pelas grandes empresas na construção das hidrelétricas a nível de Brasil. E por isso que luta constante pelo direito dos atingidos e pelos direitos humanos que sejam respeitados das populações atingidas pelas barragens. Bom, qual é que é a principal bandeira e qual a principal atuação da MAB hoje aqui no país e no Rio Grande do Sul? Além de lutar aí pela política de direito, defesa dos direitos humanos dos atingidos por barragem, atualmente o movimento está associado aos demais movimentos populares a nível nacional, de movimentos sociais, onde que os brasileiros todos lutam em defesa do Sistema Único de Saúde diante da pandemia que estamos vivendo hoje, a vacina já para todos e todas. Então, isso é uma bandeira atualmente que o movimento se junta com os outros movimentos sociais para fazer isso. Defende a retomada do auxílio emergencial de R$600 para 72 milhões de brasileiros. Também no avanço do marco normativo para os direitos das populações atingidas por barragem, uma política nacional, onde que
tenha critérios na execução dos projetos de construção das hidrelétricas, que os atingidos e as atingidas sejam respeitadas e tenham os seus direitos, porque hoje não existe uma política do Ministério de Minas e Energia para tratamento das populações atingidas por barragem. E também o movimento na pauta nacional hoje também luta uma batalha constante na mudança da política normativa que trata da segurança das barragens, que é a mudança da lei 14.066 de 2020, aonde que se respeite a segurança. Nós temos o caso de Mariana, o caso de Brumadinho, lá em Minas Gerais, que ainda nenhum direito foi reparado pelas populações atingidas. Então, esses são focos principais. E nós recordamos aqui que o movimento surgiu aqui na região através da aliança com os outros movimentos sociais, ele surge aqui na região de Itaí Machadinho, com o apoio da Comissão Pastoral da Terra, na época da CPT, dos pastores, dos padres, bispos, sindicatos de trabalhadores rurais, o papel que teve o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Erechim início da década de 80, para a construção da Comissão Regional dos Atingidos por Barragem da Bacia do Rio Uruguai, a CRAB. Então, teve papel muito importante. E a nível nacional, nós também sabemos o papel que teve a Comissão Pastoral da Terra, o papel que teve os sindicatos, as pastorais sociais, as igrejas, outros movimentos populares nessa construção do MAB nesses 30 anos. E relembrar também que, na época, o movimento sindical, através do Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais, da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, teve um papel importante do Departamento Rural para a construção do movimento a nível nacional, porque nós começamos a nossa luta regional aqui na região, transformamos essas lutas regionais aqui da região articulado com as outras lutas nacionais e regionais, onde que em 1989 aconteceu o primeiro encontro dos atingidos por barragem, em abril de 89, lá em Goiânia. E 14 de março de 1991, a conclusão no primeiro Congresso dos Atingidos por Barragem no Brasil, a criação do Movimento dos Atingidos por Barragem a nível nacional. A partir disso também começa esta articulação nacional e internacional do MAB, que o MAB também foi um dos articuladores para a realização do primeiro encontro internacional dos atingidos por barragem em Curitiba, em março de 1998. 14 de março de 1998, foi realizado o primeiro encontro internacional dos atingidos por barragem em Curitiba. Deste encontro internacional surge, no decorrer, logo em seguida, uma criação mundial de atingidos por barragem, onde que foi analisado todas as consequências e os impactos sociais e ambientais da construção das barragens. Em todos os lugares aonde, a nível mundial, que as barragens eram construídas, ou são construídas, os mesmos impactos sociais e ambientais que são irreparáveis, porque quando você mexe com uma estrutura social, com uma estrutura ambiental física do local, é difícil de você conseguir reparar todos esses danos. Então, a luta é constante. Ao longo dessa história de 30 anos de luta, teve todo esse processo. A região aqui teve muitas lutas, muito enfrentamento na barragem de Itaí Machadinho, que nós participamos na década de 80, e depois se transforma no movimento nacional, e as pautas ainda hoje, temos as pautas locais, as estaduais. Aqui no estado, nós temos uma pauta de reivindicação que seja reeditado o decreto-lei, aonde que 23 de julho de 2014, o decreto-lei número 51.595, criava uma política para os atingidos pelas barragens, e foi revogada em 2019, ou melhor, em 2018 foi revogado esse decreto, onde que hoje o Estado não tem mais. Então, são pautas estaduais também que nós reivindicamos: apoio à produção agrícola e pecuária das famílias atingidas, criação de políticas públicas para energias renováveis e a defesa das companhias de geração elétrica, que é a ACE, como empresas públicas, e a defesa também da companhia de água e saneamento, que é a Corsan, como empresa pública. Então, essas são as pautas nacionais e estaduais, e a nível local também cada região tem a sua realidade que defende essas pautas.
O senhor vê, né, a importância de uma entidade como a MAB, né? E o que nos orgulha é que surgiu aqui na nossa região, surgiu aqui no norte do Rio Grande do Sul e ganhou o Brasil em proporções gigantescas, né? Eram aquelas pessoas que se viam as suas terras sendo atingidas pelas usinas hidrelétricas por obras gigantescas, como o caso da usina Machadinho, o caso da usina Itá, que o senhor acompanhou de perto, aquele movimento que surgiu e cresceu e hoje se tornou, 30 anos depois, todo esse movimento que segue batalhando, como o senhor falou, por pautas atuais hoje, como a questão lá de Mariana, de Brumadinho, que afetou milhares de pessoas, não apenas aquelas atingidas, mas tantas outras. Eu tenho uma pergunta para o senhor, 30 anos depois, desde que o senhor conheceu o MAB lá na primeira vez, valeu a pena toda essa década, 30 anos, fazer parte dessa história? O senhor que viu o movimento lá no comecinho, com os primeiros, o senhor que fez parte dos primeiros fundadores, se tornar hoje essa grande entidade que tem uma representação nacional muito importante, que é ouvida por governos de vários países, em várias situações, em congressos, como o senhor se destacou. Como é que é ver hoje toda essa história que se tornou a MAB para o senhor? O que significa esse momento? Recordando esses 30 anos de história, de luta, conquista, de enfrentamento, de organização, do movimento de atingidos por barragem, é até difícil de ter palavras, agora até nos emociona saber que essa história foi construída aqui na nossa região, nasce aqui e ela se estende a nível nacional e a nível internacional. Eu diria que valeu, não só a pena, valeu muito a pena, valeu mesmo, porque jamais se tiver, não é desprezando o ensino teórico, o ensino científico, mas a nossa experiência, o envolvimento na luta concreta, não existe faculdade da vida, não existe faculdade que te traz tanta informação, tanta formação pessoal, política e conhecimento como o MAB nos trouxe ao longo desses 30 anos. Se nós tivemos algumas oportunidades, tivemos porque construímos no coletivo, junto com os demais companheiros, com os demais apoiadores, entidades pastorais, igreja, a imprensa, o rádio, o jornal, a televisão. Isso também nos ajudou nessa construção. Nós sabemos o papel importante que teve muitas vezes a imprensa nos ajudar a divulgar nossa luta, nossas reivindicações, os nossos direitos que buscávamos. Então, essa história, de fato, lembrando agora 30 anos atrás, lembrando 14 de março de 1991, ou lembrando lá em 1984, quando começamos a se envolver na Comissão Regional de Atingidos por Barragem, a CRAB, por uma questão concreta, porque éramos ameaçados pela barragem de Machadinho, valeu muito a pena, porque a nossa luta, nós também mudamos o projeto da barragem de Machadinho, aonde que nós não fomos mais desalojados, nós não fomos mais atingidos pelo projeto. Então, eu diria que valeu muito essa nossa luta ao longo dos 30 anos. Então, uma vida longa que o MAB teve e está tendo e vai ter pela frente. Com certeza, claro, estamos vivendo um momento muito difícil, que toda a humanidade está vivendo esse momento de dificuldade, da pandemia, umas incertezas, umas angústias pessoais de cada um, mas temos certeza que esses desafios serão superados através das organizações sociais, através dos movimentos populares, através do MAB, e em seu local, qualquer um em seu lugar, é possível vencer esse desafio e avançarmos para uma mudança social, uma transformação onde que as pessoas sejam relocadas na sociedade e possam ter uma vida digna, uma vida onde que as pessoas sejam felizes e tenham terra, trabalho e comida. Muito bem. Bom, nós estamos conversando com o senhor Ricardo Luiz Montanhera, ativista, coordenador estadual e um dos fundadores da MAB. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Seu Ricardo, eu quero agradecer, em nome de todo o Grupo Bom Dia, a sua disponibilidade de estar conversando conosco, compartilhando um pouco dessa história que o senhor vivenciou e vivencia há 3 décadas. E olha, em nome de tantas pessoas que eu tenho certeza que estão assistindo essa entrevista e nos escutando, eu quero agradecer porque o trabalho da MAB
foi valorizar e cuidar de quem, na época, podia ter ficado de fora dos benefícios que as barragens iam trazer. As barragens vieram para trazer desenvolvimento, mas se não fosse a MAB, esse desenvolvimento não chegaria a tantas pessoas da forma que chegou e os projetos não seriam tão grandiosos do que foram, porque vocês representam centenas e milhares de pessoas que foram atingidas. Muito obrigado, em nome de todo o Grupo Bom Dia. Fique sempre à vontade de retornar aqui e conversar conosco. O senhor é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado por essa entrevista. Nós que agradecemos a oportunidade e, mais uma vez, agradecer a todos os apoiadores nesses 30 anos de luta do Movimento de Atingidos por Barragem MAB. Muito bem, gente. Olha, hoje, 8 da noite, tem mais programa Bom Dia Entrevista para você. Hoje e amanhã. Hoje à noite tem o Wallace Soares, o vereador mais jovem aqui de Erechim, no programa Bom Dia Entrevista, conversando com a Tayane do Carmo. E amanhã, feriado aqui em Erechim, dia de São José, a Tayane recebe a direção do Colégio São José, que completa 98 anos de história. Amanhã, no Bom Dia Entrevista. Não perde, tá? E o nosso programa de hoje está ficando por aqui. Eu lembro que você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com, também nas nossas plataformas e redes sociais. Amanhã, sexta-feira, é feriado municipal aqui em Erechim e a gente vai estar trabalhando em regime de plantão. Portanto, não tem o Bom Dia Notícias ao meio-dia, mas nós retornamos na segunda-feira com mais informações para você. Mas fique ligado aqui no Bom Dia e fique tranquilo, viu? Porque as informações seguirão acontecendo na sua tela do seu celular, do seu smartphone e também aí na sua casa, onde você acompanha o Bom Dia com a nossa equipe de plantão. Um ótimo feriado para quem está em Erechim, um bom fim de semana para você e até mais!